Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também estamos ao vivo na internet, no nosso site futura.org.br. Está aí na sua tela para você acompanhar o nosso programa também na tela do seu computador de qualquer parte do mundo. E ao longo de todo o ano de 2014, você tem acompanhado aqui no Conexão discussões sobre a crise da água no Brasil. Com o passar dos meses, a situação que se apresentava mais crítica no estado de São Paulo começou a preocupar também outras regiões do país. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que o Brasil registrou uma queda de 20% no volume de chuva neste ano em comparação com a média histórica. E a preocupação aumenta com a chegada do verão, a estação mais quente do ano, em que o consumo tende a crescer. Além de toda a problemática envolvendo o abastecimento da população, a falta de chuva também já prejudica setores produtivos como a indústria e a agropecuária. Então, no programa de hoje, vamos discutir qual a gravidade da crise da água e avaliar as políticas públicas que podem atenuar a escassez de recursos hídricos. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Edilson de Paulo Andrade, ele é geólogo e especialista em recursos hídricos. E também conosco no estúdio está o Frederico Mauad, ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E logo mais a gente conversa também com o José Antônio Marengo Orsini, que é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e também falaremos com o ativista ambiental Adriano Sampaio. E também quero conversar com você de casa, aí você sempre é o nosso convidado para mandar aí a sua opinião, para tirar suas dúvidas. Então participe da conversa, mandando recados para a gente pelas redes sociais. Você tem aí uma opção no facebook.com/canal Futura Oficial, que está aí na sua tela. Você já encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua pergunta para os nossos entrevistados, seu comentário, sua opinião. Ou ainda no Twitter, mande aí a sua mensagem para a gente marcando o perfil que é o @canalfutura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone e ligue para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na sua tela. Enquanto você manda o seu recado, dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Edilson, tudo bem com você? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Tudo bom, Frederico? Tudo bem, muito obrigado. Vamos começar aqui dando uma informação que o nível dos dois principais sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo voltaram a registrar queda na segunda-feira, dia 17. O Cantareira, que abastece 6.500.000 pessoas, teve volume útil e a primeira cota do volume morto do sistema zerados no último sábado, dia 15 de novembro. Por isso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, iniciou oficialmente a captação da Reserva Técnica 2. Já o sistema Alto Tietê, que atende 4,5 milhões de habitantes, registrou um índice de 7%. A gente sabe que a população tem acompanhado a divulgação de comunicados sobre o uso de reservas técnicas e volume morto das bacias já há alguns meses. E eu quero começar perguntando ao Frederico, que está com a gente no estúdio, se a falta de chuva, né, a gente sabe que é um fato, mas essa situação poderia ter sido evitada, Frederico? Olha, o que aconteceu esse ano foi o seguinte, aconteceu um veranico. O que é um veranico? É uma estação atípica dentro da estação. Então nós tivemos uma estação chuvosa com pouca chuva e uma estação seca com muita seca. Muito seca, muito mais seca do que o normal. Seca. Então a soma desses dois vetores resultou num ano completamente atípico desde que se começaram a registrar a parte hidrométrica no Brasil, né? Obviamente que um país não vai colapsar, ou um estado, ou uma região, que é, no caso, a região sudeste, ela não vai colapsar com um ano um ano atípico, né? Então, a última expansão, grande expansão do sistema foi feita em 93, que foi compõe o reservatório do Alto Tietê, né? De lá para cá, existe a previsão da entrada do sistema São Lourenço para 2018. Agora, dentro da hidrologia, que é o ramo hidro é água, logia é estudo da água, existem modelos matemáticos que você consegue não fazer previsão, mas você consegue fazer cenários de curto, médio e longo prazo. Então, esses cenários, eles são construídos, né? A academia
as universidades fazem isso, o DAE tem corpo técnico para isso, a Sabesp tem, a CETESB tem, né? E esses estudos eles são feitos. Infelizmente, às vezes, por outras razões que são razões que eu desconheço, as medidas não são implementadas preventivamente, né? Mas, ainda bem que está acontecendo essa crise, porque conforme a crise de 2001, que a gente pode conversar mais para frente, houve os desdobramentos dessa crise para uma variante melhor. Essa crise que está ocorrendo atualmente no país, São Paulo, na região sudeste, né, principalmente, ela vai servir, né, para que transposições sejam feitas e o principal, que é a conscientização ambiental, que a água é um recurso renovável, mas ela não é um recurso infinito. E ela tem um valor, né? Ela tem um valor. Sem dúvida. A gente só percebe que, que ela tem valor no momento que a gente tem dificuldade de obter. Em que ela faz falta, né? Exatamente. O Edilson está aqui com a gente no estúdio, acompanha de perto o Rio Paraíba do Sul, que é um dos mais disputados aí em relação à sua água, né, por abastecer Rio de Janeiro, São Paulo também, parte de Minas Gerais. Edilson, nessa série histórica que falamos aqui, de fato, a região do Rio Paraíba do Sul também sofreu uma seca nunca vista antes. É a maior seca, né, de todos os tempos. Em 2003, a gente teve uma situação ruim para o sistema Paraíba do Sul, uma reserva equivalente dos reservatórios baixa, 15%, e agora a gente está com 5%. Mas é preciso destacar que essa seca, ela produziu também algumas coisas interessantes. Há bacias, há regiões que se prepararam para ela e há regiões que foram pegas de calça curta. O Paraíba do Sul é um bom exemplo. Paraíba do Sul foi planejado na década de 40, o planejamento foi cumprido, construíram-se as grandes represas Paraibuna, Paraitinga, a de Jaguari, as outras duas já existiam, né, do Funil e a de Santa Branca, e foi graças à represa de Paraibuna que a gente conseguiu, no Paraíba do Sul, atravessar essa crise. Se não tivesse, a nossa situação seria exatamente igual à do sistema Cantareira. Então, realmente, o Paraíba conseguiu atravessar, podia ter uma condição melhor até de reserva nesse momento, se algumas medidas fossem mais adiantadas. Por exemplo, a redução da vazão, da quantidade de água que se destina ao Rio de Janeiro, que é bombeada ali em Barra do Piraí, ela poderia ter sido feita já a partir de abril. E ela foi feita a partir de junho. Então, a gente podia ter guardado mais água nos reservatórios de cabeceira. Então, essa medida, para 2015, a gente não pode esperar mais. Quer dizer, tem que agora, no verão, economizar bastante água, reservar o que for possível nesse verão, para que a gente tenha uma estratégia de recuperação gradativa desses reservatórios, até passar esse período seco e daí depois conseguir enchê-los para que a gente possa ter tranquilidade na próxima década. Muito bem, está mais preparado aí para casos de novos veranicos, como o Frederico falou aqui. Mas passamos no teste. Paraíba do Sul, ela foi planejada e bem planejada, e por isso que a gente não sofreu mais do que está sofrendo. Com outras bacias, né? Vou chamar agora também para a nossa conversa o José Antônio Marengorsini, ele é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, direto de Cachoeira Paulista. Zé Marengo, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, sim. Então, segundo o levantamento do INPE, em algumas regiões do Sudeste foram registrados os menores índices de chuva do país. Em alguns pontos, até a precipitação foi 80% menor do que a média histórica. A gente quer saber, então, por que choveu tão pouco este ano no Brasil? Olha, a situação começou a ser ruim a partir de dezembro de 2013. Janeiro e fevereiro de 2014, que corresponde ao pico da estação chuvosa, choveu menos de 20%, 30%. Não? Então, aí começou o problema. E depois, as temperaturas altas no que restou de ano, isso gerou um consumo de água maior. E neste momento, por exemplo, estamos em novembro, outubro e novembro, a chuva tem sido menor que a climatologia. Não? E isso é um fenômeno meteorológico de causas naturais. Não? Durante o verão aconteceu o que nós chamamos de bloqueio atmosférico.
as frentes frias do sul não conseguiram chegar às bacias do sudeste e realmente as chuvas foram mais fracas, pouquíssimas, em algumas áreas não choveu nada, não? E no momento está começando a chover em algumas áreas, em outras não, mas o que sim, na minha especialidade, não, que posso falar disso, de que esse é um fenômeno natural. Agora, é possível, segundo os estudos de mudanças climáticas, que fenômenos naturais como este possam acontecer mais frequentemente no futuro, não? Mas se alguém quer atribuir esta seca à mudança de clima, eu acho que ainda é muito cedo para isso. Muito bem, eu quero aproveitar e já colocar na tela para você de casa o site do CEMADEM para você ter outras informações e acompanhar aí as pesquisas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Está aí na tela para você acessar, que é o cemadem.gov.br. Eu volto a falar com o Marengo daqui a pouquinho. As represas da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que abastece aí 14 milhões de habitantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, chegou ao nível mais baixo da sua história nesse ano. Nos últimos meses, o Paraíba do Sul também foi alvo de disputas, como a gente falou aqui, do governo do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente. E agora, no início de novembro, o presidente da Agência Nacional de Águas, o Vicente Andreu, afirmou que a proposta do governador Geraldo Alckmin de transposição de água da bacia do Rio Paraíba do Sul é tecnicamente viável, né? Essa proposta aí que foi lançada mais no meio do ano e foi, ao longo dos meses, estudada pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Quero começar ouvindo o Edilson, então como avalia essa proposta de fato? Muita gente no Rio de Janeiro ficou preocupada, né? Vão tirar a água do Rio de Janeiro e levar para São Paulo. Tecnicamente é isso, é mais complexo. Explica para a gente, para quem está em casa, de fato, a Agência Nacional de Águas aprovou essa medida. O que ela pode significar na prática para o abastecimento de São Paulo e do Rio de Janeiro? Olha, para a bacia doadora de água, a frase que vou falar não é minha, mas é um trauma. Transposição de água de uma bacia para outra é um trauma e isso marca profundamente a vida das pessoas. Isso aconteceu no Paraíba do Sul, com a transposição do Paraíba para o Rio Guandu, afetou muito a região da Foz do Paraíba e São João da Barra e criou um trauma. Mas a situação de São Paulo é dramática. A proposta é tirar mais ou menos uns 160 milhões de metros cúbicos de água ao ano. Você reorganizando a bacia, tecnicamente é viável, é possível. Agora, tem que se discutir com profundidade e com seriedade as medidas de compensação para a bacia do Paraíba do Sul. Não é possível que se vá garantir um volume importante lá para a região de Campinas, de São Paulo, e a bacia do Paraíba continue com os esgotos como estão, com áreas degradadas, com nascentes degradadas. Então, isso tem que entrar na pauta. Nós temos uma cidade de São Paulo que morreu, cidade de Redenção da Serra, está sem água, está morta porque a represa acabou. A represa de Paraibuna hoje está com 3,5% de água reservada no seu volume útil. Então, essas coisas merecem uma discussão muito séria com a Agência Nacional de Águas, com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Todos têm que fazer um dever de casa que não está feito. E, Frederico, a questão principalmente do tratamento de esgotos tem uma influência diretamente no tratamento, no abastecimento dessa água. Ou a falta do tratamento de esgoto, no caso, né? Dentro do ciclo hidrológico, você não cria água, né? A água que existe no planeta, a água doce que existe no planeta, não tem como você criar água, né? Mas tem como você aumentar a disponibilidade de água. Porque uma água que está numa classificação 4 do rio é uma água que não serve para absolutamente nada. Então, no momento que você trata a água, novamente ela passa a ser utilizável. Um outro ponto é o que se perde com o vazamento de água, né? Então, hoje, os índices de vazamento de água, e principalmente numa cidade como São Paulo, que você tem que fazer remanejamento de grandes reservatórios com grandes distâncias, a perda é muito superior ao aceitável, né? Além das perdas, você tem também um problema que ocorre, que é um problema do Brasil, que são os gatos, entre aspas, né? Pessoa que faz a sua captação de água irregular, clandestina, né? Então, é uma outra perda que não é também contabilizada. Agora, quanto a essa transposição, concordo com o Edilson,
Mas era bom explicar para a população que o Rio Paraíba do Sul ele é um rio federal. Um rio federal, o que significa? Que ele passa mais de um estado. No caso do Paraíba do Sul, é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Existem os rios que são estaduais. E qual é a condição do rio ser estadual? Ele nascer no estado e ir para o mar dentro do próprio estado. Então, São Paulo tem condições, por exemplo, de trazer, concordo com o Edilson, que a transposição ela é altamente impactante, mas ela deveria ser cercada de compensações ambientais e outras, mas nós temos no estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, que tem uma alta disponibilidade hídrica, só que a distância é muito maior do que o Paraíba. Ela está a 80 quilômetros de São Paulo, enquanto o Paraíba está numa distância muito menor, né? E aí, como é que você divide? Por que São Paulo falta água? Porque você divide metro cúbico, habitante, ano. Se você entra com metro cúbico grande, metro cúbico baixo, habitante grande, por ano, o índice vai cair. Sem dúvida, São Paulo sendo aí o estado mais populoso do país também é uma questão que a água acaba sendo ainda mais disputada por lá. Mas a gente sabe que a questão da água tem movimentado aí muitas discussões na internet também, então uma iniciativa tem chamado a atenção de quem acessa aí as redes sociais. No Facebook, a página Existe Água em SP já tem mais de 2.000 seguidores que acompanham as publicações de vídeos e fotos de rios que podem ser recuperados e nascentes que devem ser protegidas em São Paulo. Está aí na sua tela para você acessar, facebook.com/Existe Água em SP. Então, quem participa agora do nosso programa é o criador desse movimento, corretor de seguros e ativista ambiental, Adriano Sampaio. Adriano, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero saber o que motivou você, como cidadão paulistano, de criar, investigar aí, mapear onde existe água em SP. Bom, tudo isso começou numa praça na Pompeia, a Praça da Nascente, que é uma praça que tem várias nascentes do Riacho Água Preta. Eu e o coletivo Ocupe Abrace, revitalizamos as nascentes dessa praça e criamos um movimento socioambiental e cultural. Fizemos 2 lagos e começamos a envolver a comunidade do bairro nessas ações. Aí eu falei em tom de brincadeira para um amigo meu, Ramon, vamos mapear todas as nascentes da cidade. Aí no outro dia ele já veio com os mapas de umas nascentes que eu estava mapeando e explorando no Jaraguá. E eu fiquei surpreso de encontrar rios e nascentes de água limpa pela cidade. Daí eu resolvi criar a comunidade Existe Água em SP, e registrar em vídeos e fotos a realidade das nossas nascentes e esses rios esquecidos do poder público e que poderiam ser recuperados, criar parques lineares. Existem várias áreas verdes em São Paulo que estão esquecidas, né? Como o Parque da Fonte, que é uma região de quase 40 mil metros quadrados, que existem várias nascentes lá e a comunidade lá do Morro do Querosene está cuidando de lá. E tem o Parque dos Búfalos agora também, né, que estão querendo construir, parece que quase 150 edifícios, que é uma região também de grande manancial, né? A população se utiliza desse lugar e é um lugar de quase 900 mil metros quadrados. Então, acho que é muito importante preservar esses mananciais urbanos para a recuperação desses rios, né? Porque acho que se quer limpar o Tietê, tem que começar a limpar esses pequenos rios que estão escondidos por aí, que estão nas periferias e até no centro da cidade. Adriano, muito obrigado por ter participado e parabéns pela iniciativa, sem dúvida aí promovendo discussões como essa e chamando a atenção do pessoal mesmo para entrar aí na página, acompanhar onde existem essas nascentes em São Paulo. A gente promove uma consciência maior sobre o cuidado com a água em todo o país. Então, muito obrigado e boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Quero aproveitar aqui e já registrar algumas participações que estão chegando para a gente pelo Facebook, pelo telefone e no Twitter. A Nerci Pinheiro Santos, pelo Facebook, ela coloca a questão aqui do aquecimento global, se seria uma das causas para essa mudança aí em relação aos padrões de chuva no país. Eu quero passar essa pergunta para o professor Marengo, que conversa com a gente lá do interior de São Paulo também. Marengo, essa relação do aquecimento global, é possível identificar e colocar essa como uma das causas para essa mudança e falta de chuva no país nesse ano? Bom, neste particular, realmente é muito difícil poder atribuir um fenômeno como esta seca a um processo de longo prazo como aquecimento global, ¿no? Então,
Colocando um exemplo, na Califórnia, por exemplo, estão com 5 anos contínuos de seca, não? Com todas as emergências. E eles já têm mostrado o impacto humano nessa seca. Mas no nosso caso aqui, é variabilidade natural. Obviamente nós teremos que esperar se esta seca vai continuar ou não. Mas, de fato, as projeções dos modelos climáticos do IPCC sugerem eventos como esta seca acontecendo mais comuns na região do futuro, entendeu? Isso não significa que nós já entramos num novo clima. Não? Tem muitas incertezas, porque são projeções de modelos, mas é algo que nós estamos estudando, não? Para poder realmente saber se esperaríamos mais secas como no futuro. Muito bem, então José Antônio Marengo Orsini, do Centro Nacional de Monitoramento, muito obrigado por ter participado aqui do Conexão Futura. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, mais perguntas estão chegando aqui para a gente, eu quero aproveitar os nossos especialistas aqui no estúdio. Muita gente perguntando aqui, o Jandson Reis pelo Facebook, a Rosara Frank também, a Fátima Casarim, em relação à consciência da população, de que forma o cidadão comum poderia ajudar, né? A gente tem visto que, de fato, movimentos como Existe Água em SP têm levantado discussões e atraído muitos olhares e muitos participantes. Quem passou por São Paulo, mora em São Paulo, sabe que muitos condomínios já estão com muitas campanhas também de diminuir o consumo de água. De fato, fechar as torneiras no dia a dia pode ajudar a aumentar o volume de água nos mananciais, Edilson? É uma medida importante, né? Aquela medida caseira, cada um fazendo o dever de casa no dia a dia, utilizando água de lavagem de roupa para lavar pátio, quintal, isso é importante. Mas eu chamo a atenção para o que é mais fundamental ainda, que é o que o Fred apontou aqui. É necessário que as companhias de saneamento invistam muito mais do que têm investido para diminuir perdas. Isso é fundamental. A outra coisa que agora também começa a ganhar corpo, e tomara que não pare quando a chuva chegar, que é o reuso, a reutilização de água que passa por estações de tratamento de esgoto. Isso é fundamental. Você não pode mais conviver com o desperdício que vem acontecendo atualmente. Então, além disso, também a própria indústria tem feito muita coisa, mas é preciso acelerar essas medidas. Me preocupa, por exemplo, a situação do Rio Guandu, que recebe as águas do Paraíba. Chega muito esgoto sem tratamento no Guandu. Isso já se sabia em 2003. Então, eu sei que o governo do Rio de Janeiro está se esforçando para tentar resolver, mas precisa acelerar, precisa melhorar essa situação, tratar o esgoto da Baixada, para que o Guandu possa também ressurgir e até guardar um pouquinho dessa água do Guandu, se necessário, nas cabeceiras lá em São Paulo ou ali na represa do Funil. Então, cabe a todos nós, né, cobrarmos um pouco mais do poder público em relação a tratamento de esgoto, né, uma velha premissa de que sempre, né, tratar esgoto não dá votos. A gente sabe que não é uma prioridade para muitos dos políticos, então a população cobrando uma posição mais efetiva do poder público em relação a esse tipo de investimento vai trazer mais água e água de qualidade para todos nós. Agora, uma questão que me passou aqui enquanto o Edilson falava de água de reuso, a gente tem acompanhado também que muitas iniciativas pontuais de cidadãos têm criado seus próprios sistemas nas suas residências, nos condomínios. Se houvesse, penso eu, uma política nacional de incentivo a esse tipo de produção, para que os condomínios colocassem sistemas de abastecimento e tratamento de água dentro dos próprios condomínios, isso poderia reverter uma economia maior também, Fred? Então, como eu falei no início do programa, toda crise tem enormes desvantagens. São muitas causas, né? E algumas vantagens, né? Então, por exemplo, se a gente lembrar de 2001, durante a crise da energia, as pessoas iam me perguntar se você colocasse uma garrafa com água em cima do relógio do transformador, se aquilo iria economizar energia. Não era o subconsciente da pessoa que já estava automaticamente desligando as luzes ou tomando um banho mais rápido ou utilizando a energia de uma forma mais parcimoniosa, que estava economizando energia. Se fosse assim, colocava 2, 3, 4 garrafas, que economizava até um pouco mais, né? Então, essa crise, ela vem na seguinte coisa. A primeira coisa, a necessidade urgente de ter consciência que a água, ela tem um valor, né? E o Edilson tocou na parte do reuso. Você pode utilizar água de reuso para irrigação de jardins, para um punhado de uso.
Agora, mais do que isso, é uma coisa que eu vou falar que pode ser que não agrade muito as pessoas, mas até hoje existe um projeto que está parado há décadas, não chega a décadas, porque vai virar daqui a pouco a décadas, que é a cobrança pelo uso da água, né? Que é 1 centavo se você captar e devolver na mesma condição que captou, ou seja, você captar, tratar e devolver na mesma condição, e 2 centavos para você captar e devolver numa condição pior do que você pegou. Como já acontece em outros países, por exemplo. Como já acontece em outros países. Aí o que acontece? A partir do momento que tiver a cobrança, vai ter um uso mais comedido. Só que existe um problema. 60% é para irrigação e não está sendo mapeado. Bom, é uma questão que a gente vai voltar a tratar aqui no Conexão Futura, essa crise da água. A gente espera ter colaborado para você de casa ampliar o seu repertório de informações e refletir um pouco mais aí sobre a postura de todos nós frente à água que temos aqui, pelo que os nossos especialistas estão dizendo. Então, nós temos uma função fundamental que é economizar água para acabar não pagando mais lá na frente ou não tendo água para poder usufruir, né? Mas Edilson, muito obrigado pela presença aqui hoje. Frederico também. Foi um prazer recebê-los aqui no Conexão Futura. Obrigado. Rapidamente, para você acompanhar as fontes oficiais de informação sobre água, ana.gov.br é o site da Agência Nacional de Águas que está aí na sua tela, tá certo? Agradeço também a colaboração da nossa parceira, a TV Unital de Taubaté, interior de São Paulo, na produção do programa de hoje. E eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou então nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente se vê lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.